A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos e irmãs, alunos da classe de discipulado. Chegamos à lição número 10 de nossa revista, que tem o tema Crendo na Santa Igreja Cristã, a Comunhão dos Santos. Quando falamos de igreja, o que significa a Igreja de Cristo? Antes de começar a falar, eu estarei lendo um texto que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que diz: Ele, Jesus, se referindo a Jesus, é o cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo, a igreja. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo explica muito bem isso em suas redações. A igreja é o corpo de Cristo. E os cristãos, eu e você, somos chamados os membros deste corpo. E Jesus Cristo é o cabeça deste corpo, ou seja, ele governa todo o corpo e todos os membros do corpo. Ele é o dominador, o Senhor da igreja. Ele estabeleceu a sua igreja com o seu sangue, o sangue de uma nova aliança, de um novo pacto que foi derramado para perdão de nossos pecados. A palavra igreja, ela vem da transliteração do grego eclesia. E eclesia, a sua transliteração, igreja, quer dizer uma assembleia, um ajuntamento. Na Grécia Antiga, não é? Antes de Cristo, 400 a 600 anos antes de Cristo, eram feitas as eclesias. As pessoas eram chamados para um local público, como uma praça, para a ágora, para uma reunião pública, para uma assembleia pública, para tratarem assuntos políticos e sociais de sua cidade. Daí vem a tradução, o significado chamados para fora, que vemos hoje em algumas camisetas, alguns banners e propagandas. Mas na perspectiva cristã dos evangelhos, a eclésia de Cristo, ela tem um outro significado. Não chamados para fora, mas o seu significado é esse: o ajuntamento, a congregação, a assembleia dos remidos, dos salvos. Quando os salvos, os remidos por Cristo, se reúnem, está sendo formado a eclesia, a assembleia, a igreja de Cristo. Igreja, na Bíblia, não fala do templo, não, fala dos crentes reunidos. Porque nos primeiros séculos da Igreja de Cristo não havia templos cristãos. Mas aonde os crentes se reuniam? Nas casas. Em muitos lugares nas florestas, quando eram perseguidos, em grutas, mas a maioria das vezes eram nas casas. E quando eles se reuniam nas casas dos irmãos para cultuar a Deus, para o partir do pão, ali estava formado a Igreja de Cristo. Os templos cristãos começaram a ser construídos a partir do século III e também a partir do século IV, depois de Constantino, imperador romano, após o fim da perseguição cristã e oficialização do cristianismo como religião oficial do império. Então, vários templos cristãos começaram a ser construídos para os cristãos se reunirem para cultuar a Jesus Cristo. Antes disso, não, eram em casas. Então, eclésia, igreja, meu irmão, está falando do ajuntamento dos salvos.
E quando falamos de igreja, biblicamente falando de igreja, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, os salvos, não é? Os remidos, ele está falando de uma igreja universal. Ela não tem um nome, ela não é denominacional, local, como temos hoje, como somos hoje, não é? Nós temos a nossa igreja local, no nosso caso, a Assembleia de Deus, em Curitiba, no bairro do Pilarzinho, não é? Mas essa igreja local, Assembleia de Deus e as outras denominações cristãs, evangélicas sérias, estão inseridas nesta igreja universal que Cristo estabeleceu com o seu sangue. E quem faz parte dessa igreja? Todo aquele que é alcançado pela graça de nosso Senhor, que é salvo pela graça de Deus, que aceita a fé em Cristo, tem o seu nome escrito no céu, registrado no céu no livro da vida do Cordeiro. Porque hoje eu até posso fazer parte de uma igreja local, como a Assembleia de Deus, ter o meu nome no rol dos membros, um documento na secretaria, com data de conversão, batismo nas águas e tantas outras datas, mas mesmo assim não ter o meu nome escrito no livro, no céu, da Universal Igreja de Cristo, a Assembleia. Temos que tomar muito cuidado, porque é Cristo que escreve o nosso nome lá, e ele sabe quem realmente lá está escrito, e é um cristão redimido por Cristo. Pois bem, no tempo do Antigo Testamento, os templos, não é? O templo de Deus, o tabernáculo, o templo, eram chamados de a casa de Deus e casa de oração. Jesus disse isso, não é? Que o templo seria chamado casa de oração. Lucas 19:46, Jesus disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Essa passagem fala de quando Jesus chega no templo e vê aquela cena, vários cambistas, aproveitadores, vendendo os animais para sacrifício nos átrios ali no templo do Senhor. E Jesus fica muito, muito triste e muito indignado e bota todo mundo para correr. Então, no Antigo Testamento, o templo era chamado de casa de Deus e casa de oração. Mas para nós hoje, os templos cristãos também são chamados de casa de Deus e casa de oração, porque o templo cristão é consagrado a Deus para cultos a Deus. Do mais pequeno ao mais luxuoso, do mais simples, todos os templos são consagrados a Deus. No nosso caso, Igreja Assembleia de Deus, o pentecostalismo clássico, em todas as nossas reuniões, antes de nossos cultos, nós temos aquele período de oração, onde o obreiro pega o microfone e convida os irmãos a se colocarem de joelho e faz um período de oração. É momento de falarmos com Deus. Mas tem muito crente que na casa de Deus, em vez de conversar com Deus nesse período, dobrar o seu joelho, fica sentado e conversando com o seu irmão, não é? De conversa que não tem valor nenhum naquele momento. Tem irmãos, meu prezado irmão, aluno da classe discipulado, que tem o dom mesmo, tem o dom de línguas, mas não é o dom de línguas estranhas, é o dom da língua comprida, porque para falar é um espetáculo, fala mesmo, fala dele, do eu dele, fala dos outros, julga os outros. Mas nesse momento de oração, é momento de se falar com Deus e orar a Deus. É um momento consagrado à oração e não é momento de conversa. Não é, ali é aquele momento, é um momento de oração, é casa de oração, o templo do Senhor, e não uma sala de bate-papo. Tem crente também que vai para a igreja e pensa que no momento do culto os corredores da igreja
passarela de desfile. Levanta, anda, circula, transita para dentro, para fora da igreja. Tem crente, tem irmã que pensa que os corredores da igreja é passarela da Fashion Week, parece uma modelo, andando no sapato alto, que vai para fora e vai no banheiro tomar água, pentear o cabelo, olhar o celular, as redes sociais e faz selfie, posta no Facebook. Mas não, meu irmão, não pode ser assim o nosso culto. 1h30, 2 horas de culto, toda a nossa atenção tem que ser direcionada e devotada a Deus. É nessa transição de irmã que levanta, e às vezes com aquelas roupas indecentes, que não deveriam ser assim, porque a Bíblia trata que aquela mulher, mas serve para os homens também, que faz profissão de servir a Deus, deve se vestir com trajes, com pudor, decência e modéstia, mas às vezes não se comporta assim. Naquele levanta e anda, tem aqueles irmãos ventilador. Você conhece o irmão ventilador? Sabe, o ventilador tem aquela opção para ventilar, que ele fica para lá e para cá. Tem o crente ventilador, ele fica assim nos cultos, só para cá e para lá, olhando para lá e para cá, olhando para as pessoas, olhando para as irmãs, levanta, a irmã entra e sai, e ele fica de olho. E muitos ficam olhando, julgando as pessoas, fazendo seus pré-julgamentos, não é? E tem aquele crente que é carnal, safadão, não é o Wesley Safadão, mas é safadão, tá lá, meu irmão. Tem o crente chavequeiro. Esses dias eu vi uma que eu não acreditei. As pessoas falam sobre chavecos, e agora tem os chavecos gospel dos crentes. Que é isso, meu irmão? Até isso tá tendo. E eu escutei um falando, não acredito que tem essas coisas. O chaveco é mais ou menos assim. O crente chavequeiro chega para a irmã no culto e diz: a paz do Senhor, varoa. Tudo bem? Me chama de arrebatamento, porque eu vou levar a irmã para o céu. Que é isso, meu irmão? Da onde tem essas coisas? No meio da igreja tá tendo isso? No templo do Senhor? No momento de culto? Sai da carne e entra no espírito, meu irmão. Mas a casa de Deus, nós temos que reverenciar. É momento de cultuarmos a Deus. A igreja, a eclésia, se reúne no templo, os salvos e os remidos, para prestar culto a Deus, louvor, palavras de amor a Deus, sentir a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, ter comunhão um com os outros, comungar um com os outros, comungar com Deus, a comunhão dos santos. Crendo na Santa Igreja, a comunhão dos santos. É um lugar de comunhão, meu irmão. Não é um lugar de briga, desavenças, julgamentos, não. Quando estamos no culto, quando estamos na igreja, prestando um culto a Deus, é momento de nós julgarmos a nós mesmos. Olharmos para dentro de nós. Olhar para nós e fazer um pré-julgamento de nossa vida. E se arrepender de nossos pecados. Se humilhar e colocar diante de Deus as nossas faltas e pedir o seu perdão, a restauração de nossa vida, a ajuda, a cooperação do Espírito Santo em nossa vida. Lugar de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comungar um com os outros. Olha o que Eclesiastes diz a respeito do templo, da casa do Senhor. Isso serve muito bem para nós hoje. Eclesiastes 5:1 diz assim: tenha cuidado quando for ao templo, a casa de Deus. Não ofereça seu sacrifício, seu culto, como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isto de maneira certa. Mas vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Que palavra, meu irmão. Casa de Deus é casa de oração, casa de adoração ao Deus, lugar de comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. No templo, na casa de Deus, nós vamos ter experiências espirituais que não teremos em nenhum outro lugar de nossa vida.
ouviremos e veremos coisas que nunca ouviremos e veremos em outro lugar de nossa vida, somente na casa de Deus. Então vá para a casa de Deus, não fique em casa. Não se acomode, não se embarace, não se atrapalhe com as coisas deste mundo. Vá para a casa de Deus, adorar o seu Deus. Se reúna com a igreja, seja membro da eclésia, do corpo de Cristo. Não seja um desigrejado. Porque as pessoas pensam que o desigrejado é aquele que não vai para a igreja, que não tem uma igreja local, que não frequenta um templo. Não, meu irmão. Esse termo desigrejado vai muito mais além. Uma pessoa desigrejada é aquela pessoa que está fora do corpo de Cristo, que não faz parte do corpo místico, espiritual de Cristo. É aquela pessoa que não é governado pelo cabeça que é Jesus Cristo, que está afastado dos caminhos do Senhor. Este é o termo, este é o significado do termo desigrejado. Frequente a igreja. Vá para os cultos, adore a Deus, esteja conosco nas EBDs, nas escolas bíblicas dominicais, venha aprender a palavra de Deus, venha se alimentar com a palavra de Deus, venha ser edificado, venha se encher de Deus, do Espírito Santo de Deus, venha ser avivado, para você estar vivo e muito vivo espiritualmente. Não esteja vivo somente biologicamente e morto espiritualmente, mas não, esteja vivo biologicamente e avivado, vivo espiritualmente. Amém, meu irmão? Eu e você, membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça que governa toda a igreja, que Ele governe a minha vida, que Ele governe a sua vida em tudo. E como lemos o primeiro texto aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é o cabeça da igreja e Ele deve ter o primeiro lugar em tudo, que Ele tenha primazia em nossas vidas. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Amém? Termino aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima videoaula. Em nome de Jesus. Amém.